Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, trazer as últimas notícias e novidades do nosso gigante da colina. E a casa caiu, de fato, para a CBF. Após aquela partida de ontem, todo torcedor vascaíno ficou, é claro, sem dúvida nenhuma, revoltado com a situação de mais uma partida, mais um ano, o Vasco sendo prejudicado por arbitragem. E realmente, o que aconteceu ontem demonstra que não há nada de normal nesses erros. Há alguma coisa por trás, há algum tipo de manipulação sim. Isso foi comprovado. Nessa última terça-feira, um comentarista foi expulso da Globo por revelar tudo o que acontece dentro da CBF com relação à arbitragem. A gente vai falar sobre isso para vocês. Ele era aí um ex-comentarista do Sport TV e ele revelou tudo que comprova, de fato, que o que aconteceu ontem dentro de São Januário não é normal. Isso tem um nome. Realmente preocupa demais que essas coisas continuam acontecendo dentro do futebol brasileiro e principalmente dentro do Vasco da Gama. A gente vai falar sobre isso, trazer todos os detalhes e, é claro, falar sobre esse jogo de ontem, sobre essa partida que chateou demais todos nós torcedores vascaínos. Mas antes de começar o vídeo, torcedor, antes de mostrar tudo isso que está acontecendo dentro do Vasco da Gama, eu quero dar aqui as boas-vindas a você que está chegando no canal pela primeira vez. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. É importantíssimo a sua inscrição para o nosso crescimento. Infelizmente, muitas pessoas assistem ao nosso conteúdo e acabam não se inscrevendo, esquecendo ou por outro motivo. Então, se você está chegando e não é inscrito, se inscreva. Deixe também o seu like, mas principalmente o seu comentário. O que você acha dessa arbitragem do futebol brasileiro, principalmente quando é relacionado ao Vasco da Gama? Deixe a sua opinião aqui embaixo, eu faço questão de responder a cada um de vocês. Mas vamos lá, né, rapaziada? Vamos lá, sem muita enrolação, falar logo de Vasco e começar falando sobre essa partida de ontem. Mas não sobre o jogo em si, mas sobre os erros de arbitragem que tiveram e aconteceram nessa partida, né? Vamos relembrar. Primeiro, um pênalti não dado pro Vasco. Uma mão do Miranda na cara do Léo Jabá. Tá passando aí foto para vocês do lance, exatamente, para vocês relembrarem, e quem não viu, ver a mão do Miranda no rosto do Léo Jabá, nítido. Isso em qualquer lugar do campo é falta. O Miranda faz o movimento e joga a mão para trás em direção ao rosto do Léo Jabá. Isso não tem outro motivo, isso não tem outro tipo de marcação que senão a falta. Dentro da área, a falta é pênalti. Primeiro erro, nem sequer o VAR foi chamado. A outra, o gol do Vasco anulado. A bola realmente resvala na mão do Juninho. Ele bate a bola no... A bola desce, resvala na mão dele em um movimento de corrida em que o Juninho está fazendo naquele momento. E a bola, logo em seguida, para no pé do Germancano e ele coloca a bola dentro do gol. E muitas pessoas vão falar, não, mas é mão realmente, Lucas, a bola na mão dele. Porém, a partir daí que entra a nova regra do futebol brasileiro. No dia 1º de julho, foi implementado uma nova regra que fala o seguinte: as novas medidas que passaram a valer no dia 1º de julho dizem que a principal mudança é que quando há um toque acidental na mão ou no braço que leva um companheiro da equipe a marcar um gol ou a ter oportunidade de fazer um gol, não será mais considerado uma infração. Ou seja, a bola resvalou na mão do Juninho e logo em seguida foi para outro companheiro que fez o gol. Jogada legal. Seria ilegal se a bola continuasse com o mesmo Juninho e ele fizesse o gol. Então realmente é uma situação complicada. E você vê que há uma influência de resultado, que há coisas por trás que influenciam esse resultado a partir desse áudio, que vai passar aí para vocês agora. Teve um jogo nesse último domingo entre Flamengo e Corinthians, lá na Arena Corinthians. A bola é um lance muito semelhante, não é parecido, mas acontece os mesmos erros. A bola sobra para o Bruno Henrique, resvala na mão do Bruno Henrique e o próprio coloca para dentro do gol. E o comentarista de arbitragem, no mesmo momento, que era o mesmo, inclusive, que estava comentando o jogo de ontem entre Vasco e São Paulo, diz que se a bola na mão do Bruno Henrique e sobrasse para o Arrascaeta, o gol seria legal. Mas ontem, o critério utilizado pelo mesmo comentarista, o Sálvio Espíndola, foi totalmente diferente. Então fala daí para vocês realmente verem o que acontece por trás da arbitragem do futebol brasileiro. E é factual, correto, o VAR já informou que toca na mão, mesmo que seja uma mão acidental. Essa é a diferença do atacante para o defensor.
como o próprio Bruno Henrique, que faz o gol, nesse momento, ó, o braço é acidental, toca e ele faz. Vou te falar, se é o Arrascaeta que faz o gol, seria legal, porque aí seria um segundo jogador. Sendo do próprio jogador, tem que anular a correta arbitragem. O esquerda, Sálvio. Mas tem um movimento adicional. Agora a imagem foi clara, depois dá para ver que realmente, depois que ele domina, o braço está aberto e tem um movimento adicional. O VAR recomenda a revisão e a checagem para o Daronco interpretar se esse lance é movimento adicional. Eu vejo como um movimento adicional. Infelizmente eu não posso colocar o lance aqui para vocês e passou só o áudio. Mas foi exatamente isso que vocês ouviram. 2 lances iguais e 2 critérios diferentes utilizados. E logo logo vocês vão entender o porquê desses 2 critérios diferentes quando a casa da CBF e dessa emissora caem totalmente. Na sequência, teve a expulsão do Léo Jabá, correta, infantilidade do Léo Jabá, mas vamos seguir. Após isso, segundo pênalti não dado para o Vasco, uma entrada do jogador do São Paulo em cima do Galarza, na coxa do Galarza. Um lance muito parecido, inclusive, com o do Léo Jabá, mas em posições diferentes. E o que o árbitro fez? Segue o jogo. Nem sequer falta foi marcado. Porque é claro, porque se fosse falta era dentro da área e o pênalti e o juiz não deu. Então realmente é algo que entristece demais, mas não parou por aí. Na sequência dessa jogada teve o lance do Leandro Castan, que tá passando foto aí pra vocês. O jogador do São Paulo simplesmente ele tropeça na grama. E tá passando aí a foto direitinho que vocês veem, o pé dele encostando na grama, ele acaba atrasando, o Leandro Castan tá em velocidade e quando ele tropeça na grama, aí sim o Leandro Castan tem contato com o atleta do São Paulo. E o que o juiz fez? Expulsou o Leandro Castan. Naquele momento o jogo de fato já estava perdido. 39 do segundo tempo, 2-1, mas realmente chateia. E para finalizar, o Lisca ainda foi expulso, sem motivo algum. Sabe por que foi sem motivo algum? Que vai passar um vídeo de 20 segundos para vocês aí do lance que demonstra o Lisca não falando absolutamente nada, apenas sendo expulso e não acreditando com a situação. Então dá uma olhada aí no lance que o Daronco expulsa o Lisca e não vê motivo algum para isso acontecer. E ali ela bateu no Vanderlei, foi ele que defendeu, JP? Foi uma grande defesa do Vanderlei, chegou ali cara a cara com o jogador do São Paulo, fez a defesa. Eu fiquei com a impressão de que o jogador que deu o passe dominou a bola com a mão. Mas certamente se sair esse gol ele não é nem rever. E agora ele tá dando cartão vermelho. Mais alguém ali do Vasco, é o Lisca? Acho que é o Lisca, é para o Lisca. É um brincalhão esse Daronco, é um brincalhão. O que ele faz aqui em São Januário é uma piada. Não é nunca uma arbitragem, é uma piada. Olha, o André, se a única coisa que eu de fato tenho para falar, principalmente se tratando do Lisca, é Lisca, bem-vindo a São Januário. Esse é o Vasco da Gama, bem-vindo ao clube que é realmente contra tudo e contra todos. Porque ontem o que aconteceu dentro de São Januário é inexplicável. E muitos falam de Eurico Miranda, mas ontem eu senti saudade de Eurico, porque em 99, quando algo semelhante aconteceu relacionado à arbitragem contra o Paraná, ele entrou dentro de São Januário e pediu para parar a partida. E ontem precisava de um cara desses, de um presidente como ele, que entrasse dentro de campo e mandasse parar tudo, porque foi de fato uma vergonha o que ocorreu ontem dentro de São Januário. Com relação ao desempenho do Vasco, eu não tenho nem muito o que falar. Os primeiros 35 minutos do Vasco realmente foram muito bons. O Vasco bem postado, fez o gol com o Cano, e conseguiu o pênalti, né, que não foi marcado em cima do Léo Jabá. Vasco muito melhor que a equipe do São Paulo, mas veio o VAR, complicou tudo. Então realmente não dá pra analisar jogo, não dá pra criticar Lisca, não dá pra avaliar elenco, não dá pra fazer nada. Realmente dá pra falar o que eu vou dizer, que é sobre arbitragem e esse sistema que realmente atrapalha muito o Vasco. Conseguiu rebaixar o Vasco no passado e hoje conseguiu eliminar o Vasco da Copa do Brasil. Mas vamos lá, vamos seguir. Agora sim, falar sobre Léo Jabá rapidamente. Com o lance, ele acabou se desculpando. Uma belíssima atitude do atleta. Foi através do seu Twitter, tá aparecendo aí pra vocês rapidinho, ele se desculpando, falando que assumiu toda a responsabilidade pelo resultado, disse que a vantagem de vencer e deixar tudo em campo acabou levando ele a cometer esse erro e pediu desculpa a todos os companheiros, comissão técnica e a torcida. Mas vamos lá, seguir. Agora sim falar sobre a arbitragem, que já começou totalmente errado pela CBF escalando a equipe.
que colocou o Daronco, que já havia errado no ano passado, no lance entre Vasco e Palmeiras em São Januário, uma entrada do Felipe Melo no Leonardo Matos, que quase machucou sério o jogador do Vasco numa chave de braço no atleta. O Daronco não consultou VAR, o Daronco não deu amarelo para o Felipe Melo e nem sequer marcou falta no lance. Então a gente já começa por aí, que é algo muito estranho quando o Daronco vem apitar jogos em São Januário. E além do Daronco, que era o árbitro ali de campo ontem na partida, o árbitro do VAR era o Daniel Nobres Bins. Para quem não sabe quem era esse Daniel Nobres Bins, era o mesmo árbitro que estava com o Daronco também operando a cabine do VAR no jogo entre Vasco e Palmeiras, que além do Daronco não ter ido no VAR, o Daniel Nobres Bins nem chamou o Daronco ao VAR, porque ele tem essa responsabilidade. Então são erros consecutivos. E além disso, o Daniel Nobres Bins também estava no VAR, na cabine do VAR, sendo o árbitro aí que realmente comanda esse sistema no jogo entre Bragantino e Vasco, um jogo que foi 3-1 para o Bragantino, lá em Bragança Paulista, num lance em que Vasco estava ainda perdendo por 2-1, o Vasco estava melhor na partida e o Andrei sofreu uma falta na defesa do Vasco, uma falta nítida que o VAR não foi chamado, o Daniel Nobres Bins, que estava operando a cabine, não chamou o VAR e o Bragantino naquele mesmo lance acabou fazendo o terceiro gol. Então a gente já vê que antes da partida começar, muitos erros já foram cometidos pela CBF. E aí chegou a hora do jogo, onde o Daronco fez tudo aquilo que fez. E evidencia que o jornalista do Sport TV e Sport TV Cultura também, de outra emissora, né, falou. Ele deixou bem claro, após a partida contra o São Paulo, ele é um São Paulino, né? O São Paulo também foi muito injustiçado no jogo sábado contra a equipe do Palmeiras. E ele deixou bem claro o que acontece sobre manipulação de resultados. Ele realmente mostrou, evidenciou que existem ali grupos de WhatsApp entre árbitros que estão na central do apito, que são os comentaristas da arbitragem, e também as pessoas que estão comandando a cabine do VAR, que estão dentro de campo. E tudo que acontece, tudo que é falado na central do apito tem um peso muito grande nas decisões que são tomadas dentro de campo, através ali do comando do juiz, do comando da pessoa que está na central do apito. Isso, para deixar bem claro, não sou eu que estou falando, realmente são palavras do próprio comentarista, que foi dispensado aí do Sport TV por ter revelado esses, não sei se a gente pode falar dessa maneira, esquemas que acontecem dentro da arbitragem. É claro, não tem como a gente comprovar mais a fundo, não tem como a gente confirmar. São as palavras que ele disse, uma pessoa que tem muita influência dentro do meio e sabe de tudo que acontece por lá. Então dá uma olhada aí nas palavras do próprio comentarista, deixando bem claro sobre essa influência que ainda existe dentro do futebol. Hoje era Péricles Bassol. Sabe quem é Péricles Bassol? Sim, era conheço ele. É um árbitro péssimo que virou comentarista de arbitragem na TNT, Champions League e tal. Sabe que ele tem aqui no WhatsApp? O grupo dos comentaristas todos. Claro, isso tá bem... Tá bem claro. O Salvo Espínola, comentarista de arbitragem na transmissão, fala que na visão dele não foi, viu em câmera lenta também. E aí, o Périx Bassol manda no ouvido do Luiz Flávio, depois de ouvir o Salvio. É assim que funciona. Olha, dá uma olhada aí, porque estão falando, na transmissão já falaram que não foi. É assim que funciona o VAR no Brasil. Ou seja, não tem interpretação do árbitro em campo. É a interpretação da câmera lenta, do cara do VAR, depois de ele ouvir a central do apito. É assim que funciona o VAR brasileiro. Claro, né? Um jornalista que trabalha no Sport TV, no programa Seleção Sport TV, do André Rizek, na Globo, mostrar o que acontece dentro do futebol brasileiro, não poderia permanecer na emissora. Acabou sendo aí dispensado. Então é um fato que complica demais, é um fato que entristece muito. Se realmente isso acontece, se realmente não há interpretação dentro de campo, a interpretação da câmera lenta e da central do apito de pessoas que estão ali dentro de uma emissora transmitindo a partida, é para se chatear. É para se perguntar o que a gente está fazendo vendo futebol. E é também para se questionar por que só com o Vasco. Porque só o Vasco é prejudicado. Porque a gente pega o Campeonato Brasileiro do último ano, o time realmente era fraco. Mas o que o Vasco foi prejudicado com relação da arbitragem não dá para ser contabilizado. E aí chega esse ano novamente, temos isso. E a grande pergunta que a gente faz é a seguinte: vai ter VAR no segundo turno na Série B? Será que vai ser bom para o Vasco? Porque depois que o VAR veio, parece que a gente ia ter um momento bom de que os erros de arbitragem que tanto o Vasco sofria nos anos ia acabar melhorando e, por incrível que pareça, dobrou, triplicou, piorou. E agora no segundo turno é algo que se preocupa demais. E seguiu por aí.
O Daronco acabou tendo, né, em São Januário os pneus esvaziados. Ele colocou na súmula que após a partida ele chegou e os 2 pneus do carro dele estava esvaziado, né? E o Lisca falou em entrevista coletiva. O Lisca disse sobre essa partida, não comentou sobre a arbitragem, mas ele disse sobre o que esse jogo para os jogadores vão trazer para eles e a confiança que o Vasco conseguiu ontem, mesmo com tantos erros de arbitragem, e esse gás que vai dar agora e buscar a vitória contra o Vitória, passar por cima disso tudo que está acontecendo e principalmente o que aconteceu nesse último jogo e fazer com que esse tumulto todo, todos esses erros, o Vasco sendo prejudicado, sirva de gás para dar a volta por cima e conquistar 3 pontos fora de casa e o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Então dá uma olhada aí no que o Lisca falou ontem na entrevista coletiva, deixando bem claro que tudo isso que aconteceu acabou servindo de gás para todos os atletas do Cruz Maltino. Então eu estou muito confiante, acredito demais, né, no nosso trabalho, no grupo de jogadores, na diretoria do Vasco, na torcida do Vasco que hoje está doída, né, está chateada, mas nós vamos dignificar o clube, nós vamos brigar com unhas e dentes por essa vaga e pode ter certeza que hoje foi o início da nossa arrancada. Porque essa indignação que estava todo mundo lá no vestiário, nós vamos transformar em combustível para buscar na Série B a nossa arrancada, já nesse final de turno, terminar pelo menos bem próximo ou dentro do G4, se possível, para no segundo turno, como dizia meu presidente do Luverdense, né, tirar as criancinhas da sala, porque a coisa começa a ficar definitiva, onde a onça bebe água, o Vasco vai chegar muito forte. Estou muito confiante e muito esperançoso e trabalhando demais para que isso aconteça. Então foi isso, rapaziada. De fato, a gente chateia, a gente se entristece, é para se revoltar. Muito complicado o que acontece dentro do futebol brasileiro, que as palavras do Lisca, realmente, que os torcedores, aliás, que os jogadores incentivem, sejam incentivados por tudo que aconteceu ontem dentro de São Januário. Esse foi o vídeo, muito triste, muito realmente para se chatear o que ocorreu ontem dentro do jogo do Vasco, né? Eu fiz um pós-jogo, se você quer dar uma olhada, corre lá, o último vídeo que eu coloquei no canal, tá aparecendo aqui em cima para vocês, ou a gente falou mais sobre essa arbitragem, que também foi algo que realmente chateia muito cada torcedor vascaíno. Um grande abraço a todos, vamos que vamos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo para que todos seus amigos possam ter acesso também a esse conteúdo. Um grande abraço a todos, vamos que vamos. E é claro, saudações vascaínas.